Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, por favor. Ô André, se puder abaixar um pouco o meu microfone. Tá. Ei, som. Amém. Capítulo 1 de Josué. Obrigado. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel em todas as suas palavras, em todos os seus caminhos, Deus é fiel. E aqui, irmãos, nessa noite, nós vamos ver através da palavra deste livro de Josué, vamos em oração constante no nosso coração, buscarmos aqui respostas de Deus. Deus fala aqui a Josué no início de uma grande missão, a missão da sua vida. E nessa noite eu quero começar dizendo isso, que em nossa vida nós temos decisões a tomar, tomamos decisões a vida toda, e há momentos chaves para tomarmos essas decisões. Mas as melhores decisões, ou a melhor decisão, ela é sempre aquela que é feita orientada em obediência à voz de Deus. Porque se somos guiados pelo Espírito de Deus, tudo faremos pela voz de Deus. Tudo faremos pela direção de Deus. Então veja, Deus sempre vai estar conosco, como está no final aqui desse texto que nós lemos. Não temas e seja forte e corajoso, não te espantes, porque o Senhor Deus, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Agora o Senhor chega a Josué no momento chave da vida de Josué, e não só da vida de Josué, mas na vida de todo um povo. Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito como escravo. Deus os libertou. Não foi o príncipe do Egito, não foi o faraó que acordou bonzinho um dia, não foi a classe dominante, a nobreza egípcia, nem foi uma revolução popular, dizendo, vamos libertar os escravos. Se fosse depender disso, até hoje, os hebreus teriam passado para a história
como os antigos escravos do Egito. Quantos povos que nunca ouviremos falar, porque nunca nem se citou eles na história, que foram apagados da história como escravizados. A história, infelizmente, no nosso país, nós tivemos aí 300, sempre pense nisso, quando pensar na história do Brasil, foram 300 anos de escravização de pessoas. A economia do país passou da colônia para o império, e até o fim do império, a proclamação do império foi a proclamação da república foi em 1889, e a abolição da escravidão foi em 1888. Então foi uma colônia, depois um império sustentado a sua economia com mão de obra escrava. Porque a maior produção do Brasil, desde o açúcar, começou no Nordeste, desde a extração da madeira, que escravizaram os índios, depois a plantação que era para exportação de açúcar, que era a maior commodity da época. Pensa assim, no petróleo da época, era açúcar entre os séculos 17 e 18. E depois veio o café, também tudo para exportação, ou seja, o principal motor da economia era feito pela base dessa produção. E quem cultivava, quem produzia isso, era a mão de obra escravizada. 300 anos. Nós só temos menos de 200 anos contra esses 300. O Brasil só tem 400 e poucos anos de história, desde 1500, certo? Mas o Brasil, infelizmente, teve isso, mas não foi o único na história. Desde tempos mais antigos, que se tem notícia, civilizações escravizaram outros povos em todos os lugares. E se fosse entrar nessa história da escravidão no mundo, é muito triste. Porém, esse povo hebreu, que hoje conhecemos e chamamos de judeus, que começa a sua história na Bíblia, a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chamou o primeiro deles, o primeiro casal, que vão se tornar judeus depois, os pais dessa etnia, dessa civilização judaica, é Abraão e Sara. Eles foram os primeiros. Deus, quando os chamou, Deus fez um pacto com Abraão, até mudou o nome dele. E Deus fez um pacto com Abraão e disse: essa terra eu te darei por herança. E seus descendentes se multiplicarão, e em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Séculos se passaram, e este povo que nasce desse casal, por milagre, que é o Isaac, que gerou Jacó, que gerou 12 filhos, que vão se transformar nas 12 tribos de Israel, séculos se passaram, e eis que eles entraram no Egito por um filho de Jacó chamado José. E eles, depois da morte de José, muito tempo depois, levantou um novo governo, uma nova dinastia de Faraó, que não pensava e não tinha nenhum conhecimento, nem queria saber, resolveu escravizar os hebreus que foram convidados a morar lá, pelo Faraó do tempo de José. Agora, esses hebreus se multiplicaram muito, e assim começa a história de Êxodo, quando o Senhor levanta um libertador, um hebreu que foi criado para ser um nobre, foi criado como um príncipe do Egito, filho adotivo da filha de Faraó. Ele foi criado nos costumes e em tudo aquilo que significava ser um príncipe do Egito. Poderia até ter sido um faraó na linhagem lá, mas não seria, mas poderia ter sido. E ele era hebreu de nascimento. E ele então Deus o torna, não é que ele se tornou, Deus o tornou o libertador de seu povo. Porque Deus se lembrou da sua aliança feita com Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é importante a gente pensar nisso aqui nessa noite. Eu estou
eu estou assim orando, Deus tem colocado no meu coração para começar uma série de mensagens nas quintas-feiras, no nosso culto de cura e libertação, sobre a conquista de Canaã. Porque todo ano Deus tem falado comigo, nos últimos 2 ou 3 anos, não, sei lá se chega a 3 anos, acho que a pandemia atrapalhou isso, mas normalmente todo ano eu fazia uma série sobre herança de gerações. E recentemente Deus tem falado comigo para a gente ministrar esse ano mais uma vez. E é importante que a igreja passe por esse tempo em oração, em jejum. Por que eu não comecei ainda? Porque tem que se preparar, tem que jejuar, tem que se pôr muito na presença de Deus, assim, por assim dizer, para entregar essa mensagem. Porque não é uma simples mensagem. Algumas semanas atrás, o irmão Jorge deu um testemunho. É que os testemunhos, eles, imagina, um testemunho de 20 anos para ser falado em 10 minutos, mas a gente tem acompanhado, sabe que naqueles anos, assim como agora eu estou dizendo, Deus colocou no meu coração, o salão da igreja ainda era lá na Cidade Nova, e aí eu coloquei uma faixa, né, uma série sobre bênçãos hereditárias. E o Jorge, eu acho que estava começando aí na igreja, e ele foi nessa série. E foi aí não foi ele, né, mas foi aí que Deus falou com ele, e ele aceitou o que Deus estava falando com ele, que é assim, sobre a própria vida dele, a história dele, que eu nem naquela época sabia, eu vim saber depois. Se vocês quiserem ouvir com mais detalhes o testemunho do Jorge, está no meu Instagram, Ramon Costa 63, lá em abril, no Psicoff, ele sentou comigo e ele falou tudo. E então aquele testemunho que ele deu aqui, que também está na página da igreja, você vai entender melhor, porque Deus abençoa através de você, mas não só para você. Porque Deus, ele não é o Deus do passado, nem do presente, nem do futuro. Ele é Deus de todos os tempos. O que ele prometeu a Abraão, ele está cumprindo hoje. Deus quer ainda abençoar todas as famílias da terra, inclusive a sua. E você é o Josué que ele levanta nesse tempo, para que o propósito dele possa acontecer na sua casa, na sua vida. É tremendo isso. Eu tenho vontade também de entrar no meu próprio testemunho, mas não vou fazer isso não, né, para não criar muitas informações na mensagem. Mas é tremendo, eu posso dizer para vocês, que Deus, a partir de ele liberta toda uma geração, e toda uma geração recebe a promessa dele, que ele fez, e que essa promessa não está cumprida em Abraão, não está cumprida em Jacó, não está cumprida em José, nem em Moisés, porque aquele que veio do céu para pagar o preço do cumprimento da promessa de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que faz sentido quando está escrito em 2 Coríntios, portanto, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, porque através de que é Jesus, se por Adão entrou a maldição, através de entrou a bênção, por Jesus. E quem está em Cristo é nova criatura, nasce de novo, e agora tem em si mesmo todas as sementes de Deus, das promessas de Deus. Isso é maravilhoso, e você precisa participar disso, Bom, mas pastor, eu já tenho a salvação, amém, mas a salvação é pessoal,
mas as bênçãos de Deus é para você e para toda a tua casa. Até para os descendentes que você não vai conhecer. Eu falo aqui, né, às vezes, sobre genealogia. Hoje eu estava pensando nisso. Nunca soube direito, direito sim, mas nunca soube profundamente a história dos meus avós, os pais do meu pai, os pais da minha mãe. Também vou poupar esse tempo, porque é muita história, muita informação. Mas recentemente eu tenho estudado, tem umas ferramentas, a internet tem coisa muito boa, é uma ferramenta muito boa, e através da internet, de casa, eu posso achar registro de batismo dos meus bisavós, em 1800 e tal. Achei o registro de casamento dos meus avós paternos, se casaram em 1931. Então, é como se fazer um quebra-cabeça. Achei o registro. Em 2022, um primo do meu pai, primo meu, em 2º grau, ele tem 86 anos agora, mas muito ativo. E olha como Deus fez, né? Antes da pandemia, ele ligou para mim e disse: eu vou levar você lá onde o seu pai nasceu. Assim, sabe, coisa de Deus. Que eu nem imaginei, não sei nem a quem pedir essas informações. Eu vou levar você onde seu pai nasceu. A casa não existe, foi derrubada, mas eu vou te levar lá. Eu falei, tá bom, Benedito, eu vou com você. Aí veio a pandemia e ele ficava me ligando, eu vou com você, eu vou com você. Aí em 2022 conseguimos ir, até a pastora foi também. E foi uma viagem assim, né? Fui ao lugar, ele cumpriu a promessa, ele me levou ao terreno, à propriedade onde meu pai nasceu. E eu fiquei ali, né? E aí ele ainda deu muitas voltas comigo, uma memória incrível. Ele falou, tá vendo aquela árvore que foi cortada ali? Ali era a escola onde seu pai estudou, não tem mais escola, mas foi ali. E eu fotografando, né? Porque eu não ia guardar essas coisas depois. E ele falou, lá naquela propriedade tinha uma capela, e aquela capela ele contou o que aconteceu as festas lá, né? E não sei o quê. E aí eu descobri que meus avós foram batizados naquela capela. O batismo do padre lá, assinado pelo padre, que tem na internet, foi naquela capela. Então associei, né? O local, o nome da capela, na capela tal, no ano tal de 1931, casou-se tal, Maria e João, e aí eu falei, poxa, foi lá, olha, que coisa incrível, a nossa história. Porém, a reflexão baseada nisso, para mim, eles viveram aquela vida, a família deles acabou, eles nunca me viram. Esse avô faleceu em 1955 e a avó em 1966. Ela ainda ouviu falar que eu existia. Achei uma cartinha dela, né? Mas nunca nos vimos, não tinha fotografia, não tinha nada. Nem ela me viu, nem eu tenho só umas fotinhas dela pequenininha assim, 3x4. É a única imagem que eu tenho. Veja, essas são seriam as minhas heranças de família. Quer dizer, para os meus avós, a família deles acabou ali. Eles eram separados, ele vivendo num lugar ou no outro, essa casa se desfez, por isso que meu pai foi embora para o Rio de Janeiro, um jovenzinho, porque né, ele não estava preparado para esse choque, teve que sair de lá, ele nunca pensou em vir para o Rio de Janeiro. E nesse Rio de Janeiro, ele conhece a minha mãe. Na verdade, se conheciam de vista porque eram do mesmo lugar. É outra história que dá um livro, a história da minha mãe. E esses dois vão se encontrar no Rio. Ela já com um casamento desfeito, com 4 filhos na bagagem, jovem, mas foi mãe aos 17, se encontra com meu pai, se casam, e desse a união. Tcharam! Então, veja, as minhas heranças, que eu nem tinha ideia
né, de que isso influenciaria na minha vida hoje. Depois me converti, depois ando com Jesus, mas Deus foi me dando entendimento, as situações da vida foram chegando, o discernimento foi vindo. O que eu quero dizer para vocês é que, se através de um casal, eles tiveram tudo aquilo, sofreram aquilo, mas através de outro casal que trouxe Jesus para dentro dessa família, a história mudou, a história é outra. É disso que eu quero falar nessa noite, é disso que eu estou falando nessa noite, ao vermos a história aqui, desse momento na palavra de Deus. Porque Josué era um escravo, filho de escravos, foi liberto por Deus. Deus tira um povo inteiro, não só tirou 1, 2, 3, tirou centenas de milhares da escravidão, criança, todo mundo, liderados por um senhor idoso chamado Moisés, que era aquele que foi príncipe, e depois Deus fez ele o profeta libertador. Deus deu a lei a Moisés para ensinar esse povo a ter Deus como único Deus. Deus deu até o seu nome a Moisés, disse o nome dele. Deus, e esse nome Moisés trouxe para o povo. Deu a tábua da lei, os 10 mandamentos. Deu as leis para eles viverem como um povo santo. Mas Deus fez tudo isso baseado na sua promessa feita com Abraão. Deus nos abençoa de acordo com a promessa que Ele fez a toda a humanidade, que é cumprida em Jesus. Que um dia Ele enviaria o libertador. E o libertador não é Moisés. Moisés foi o libertador do povo hebreu. Mas o libertador de toda a humanidade, incluindo os hebreus, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele já veio libertar você. Você já foi liberto, comprado pelo sangue de Jesus, para entrar numa nova vida. E ter uma nova vida. E como Ele disse, Jesus, uma vida com abundância. Então, queridos, Ele liderou esse povo, até chegar, em pouco tempo, uma viagem de poucas, hoje em dia, de carro, de poucas horas, entre o Egito e o Israel, o Estado de Israel. Hoje, o território de Israel, né, o deserto, o território israelense é pouco tempo. E esse povo foi, não sei se demorou, ainda pararam no Sinai, ainda fizeram bobagem, fizeram um bezerro de ouro, né? Moisés teve que consertar aquilo tudo, as bobagens do povo, que ainda estava com a mente de escravo, etc, etc, etc. Mas chegaram à fronteira da terra prometida, a Canaã. O nome dessa terra prometida era Canaã. E aí Moisés fala para 12 deles: olha, nós chegamos, vai se cumprir a palavra de Deus, nós vamos entrar na terra prometida. Mas antes, Deus disse que essa terra é uma terra que emana leite e mel, que Ele nos daria, que seríamos um povo ali e tal. Mas vamos enviar 12 espias para nos trazer um relatório sobre essa terra. Foram 12 espias, todos líderes, presta atenção, líderes do povo de Israel, das tribos de Israel. Cada representante, são 12 tribos, 12 espias, 12 líderes, cada um de uma tribo de Israel. Então, o representante, o líder da tribo de Dan, o líder da tribo de Judá, o líder da tribo de Naftali, o líder da tribo de... né? E assim foram. E entraram, e voltaram para dar o relatório. 10 falaram para o povo, e o povo em assembleia: poxa, as boas notícias chegaram. E os 10 disseram: a terra é realmente rica, vimos uvas, vimos coisas maravilhosas que enchem os olhos, a alma de prazer, porém, aquela terra é habitada como gigantes, e nós olhávamos para eles e nos sentíamos como gafanhotos. E quando o povo viu isso, ficou polvorosa, né? Começaram, foi um maior tumulto.
porque realmente a mente humana, ela tem mais uma tendência para aquilo que é negativo do que é para o positivo. E é disso que há um mercado imenso. É disso que sobrevive a comunicação. Às vezes eu fico vendo, e eu não estou criticando mídia, já vou logo falando, não estou criticando internet, nada disso não. Porque são apenas veículos e plataformas do que interessa ao ser humano. Só isso. A internet não é uma entidade inteligente, autointeligente. A mídia também não. Aquilo é um mercado que rola hoje em dia na internet. O dinheiro está na internet, né? Literalmente até já está virando o Bitcoin, essas coisas, né? O dinheiro está ficando, virando até isso. A riqueza do mundo está ali. Você faz um negócio hoje, né? Tudo por ali. Então, quem hoje domina a comunicação na internet, como era no jornal, nas revistas, no TV, no rádio, domina o mundo. Tem o poder. Comunicação e poder estão de braços, são irmãos gêmeos. Quem comunica... Agora, o que interessa? O que atrai gente? O que enche uma assembleia para participar? É coisa boa ou coisa ruim? As pessoas andam com seus celulares prontas para filmar e ganhar visualizações. Eles vão lá ver o que o grupo de escoteiros de Santa Bárbara está fazendo e vão lá filmar e põe na sua rede. Você já viu isso? Mas um acidente, um tiroteio, um atropelamento, a pessoa quer estar logo lá antes que chegue a perícia, isso vai dar like, isso vai bombar na minha rede. Vai bombar na sua rede, porque é isso que fofoca, dissensão, tudo que é carnal, tudo que está em Gálatas 5,19, é o ingrediente que atrai a carne. Carne atrai carne. Glutonaria, dissensão, tudo isso é o que atrai. Paz, amor, né? E o tal do algoritmo, se você assiste uma cena dessa, o algoritmo, ele gosta disso, vai pegar tudo e joga para você, porque com isso vem a tal da monetização. Quanto mais algoritmos você consumir daquilo, mais alguém por trás está ganhando dinheiro, às nossas custas. Às nossas custas. Eu pago isso aqui para outro ganhar dinheiro. Eu pago internet para outro ganhar dinheiro. Assim como sempre foi, né? Eu comprava jornal para outro ganhar dinheiro e ver notícia ruim. Né? Eu assinava jornal, assinava revista, via noticiário de TV. E assim que assim caminha a humanidade. Então, quando eles ouviram os 10 espias, fomos enganados, isso é uma farsa. Né? Moisés e Arão, o sacerdote que era o Arão e o profeta que era o Moisés, caíram com o rosto em terra, humilhados, não por causa deles, mas diante de Deus, pedindo a Deus misericórdia, que Deus não consumisse aquele povo, porque eles estavam quebrando o juramento de Deus, eles estavam quebrando a palavra de Deus, eles não estavam só duvidando, eles estavam se levantando contra a promessa de Deus. Eles acreditaram na fake news da cabeça, não foi que os caras inventaram, é porque eles realmente se viram assim, é psicológico isso. Eles se viram como gafanhotos, mas 2 desses 12, um se chamava Josué, outro se chamava Calebe, disseram, não, calma, gente. Moisés e Arão com o rosto em terra, e agora? Como é que a gente vai liderar um povo que está revoltado? Eles não vão querer voltar para o Egito nem entrar, e agora? Então Josué e Calebe dizem, não, é verdade. A terra mana leite e mel, tem cachos de uvas gigantes, né? É uma terra produtiva, é maravilhoso lá, rio, tal, tudo de bom. É verdade, tem gigantes. Mas a maior verdade é que maior é o que está em nós, que vai nos dar a posse, que vai nos dar a conquista, do que eles todos. O nosso Deus nos trouxe aqui, e Ele vai nos dar essa terra, porque Ele prometeu.
Nem Moisés teve essa palavra, nem Arão, porque essas coisas tiram até o foco dos nossos melhores santos. Às vezes ele não sabe nem o que dizer. Vou enfiar o rosto na terra e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Não sei nem o que dizer. Mas esses dois homens, dois jovens, ainda jovens, falaram isto. E Deus não destruiu aquele povo, porém o Senhor falou, mas você, essa geração, não vai entrar na terra prometida, nem você, Moisés. Não por isso, mas por outra coisa que Moisés fez, que desobedeceu a Deus. Mas esse, Caleb e Josué, eles vão entrar. E sabe o que Deus fez? Deus não permitiu que eles não conseguiram entrar na terra prometida, em Canaã. Era só atravessar um rio, que não é nem o rio Amazônico, nem o rio Mississippi, nem o rio Nilo. Um riozinho que dá para atravessar com água aqui, que é um rio temporário, assim, que é o rio Jordão, né? Que desce lá do Monte Carmelo e vem. Era só atravessar aquele rio e começar a conquistar aquilo que Deus deu. Mas Deus falou, não vão entrar, por causa disso vocês não vão entrar. Só Josué e Caleb, eles ficaram 40 anos é o tempo de uma geração. Eles ficaram 40 anos perambulando, viraram nômades, viraram beduínos, montando tenda, desmontando tenda, montando tenda, desmontando tenda. E Moisés ali, cuidando deles como pastor, Arão sendo sacerdote, cuidando do tabernáculo, das ofertas a Deus, dos cultos a Deus. 40 anos. Deus não deixou eles, mas também não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida. E esse é o contexto histórico desse tempo aqui. Passados 40 anos, Moisés morre, porque Deus falou, você não vai entrar, subiu ao Monte Nebo, viu a terra, mas falou, você pode ver, mas não vai entrar lá. Morreu. Aí o Senhor chega para quem? Para Josué. E diz isso aqui para ele. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Então Deus vem e fala assim, olha, agora é história. Agora, você, Josué, não vai mais ser só um ajudante, um observador, um aprendiz, um aluno de Moisés. Porque dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, quer dizer, o Líbano está no norte e o deserto no sul, perto do Egito, até o grande rio, o rio Eufrates, a leste, e até o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. A sua fé, a minha fé, não está no passado. A nossa fé não está na igreja do século XX, para quem viveu no início do século XXI, nos anos 90 e nos anos 2000. A nossa fé está no Deus vivo, porque o nosso Deus é o Deus do tempo presente. Deus está contando com você. Deus está colocando em você, quando eu digo você no genérico, em nós. Deus está colocando em você a responsabilidade da conquista para esse tempo, do cumprimento da promessa para esse tempo. Você pode se inspirar no Moisés da sua vida, você pode se inspirar no Caleb da sua vida, você pode se inspirar em quem você for do passado que Deus usou, mas é apenas inspiração, é morto, passou. Hoje,
Deus conta com você, porque você que está vivo, você que pode louvar, você que pode adorar, você que pode orar, você que pode fazer um jejum, você que pode manifestar a palavra de Deus na sua vida, você que é o templo do Espírito Santo vivo hoje. Você que pode erguer a sua mão e andar. Esse negócio de erguer a mão, o braço, é um negócio interessante também num testemunho meu. Já contei aqui, então, 1996, eu estava vindo aqui no primeiro semestre, lá na Cidade Nova, na nossa igreja, essa igreja aqui, porque eu estava querendo desenvolver um ministério pastoral e não me deram espaço, a verdade é essa, não me deram espaço onde eu frequentava, a igreja que eu frequentava, né? Então eu comecei a entrar numa crise muito grande, né? Eu vinha à igreja, vinha ao culto e parecia que eu não existia. É como se fosse assim, eu estivesse invisível. Esse negócio de você estar ali e não ser visto é uma coisa que dói muito, sabe? A gente tem que realmente, a gente tem que honrar a presença de cada pessoa. Eu aprendi isso e eu sofri. Eu aprendi isso e eu sofri isso. Você ser considerado invisível, ninguém te vê. E aí você vai começando a descobrir que é de propósito, que você não está sendo visto. Então, tipo assim, dá licença, tira essa cabeça da frente, ó. Você, vem aqui, né? Eu falei, meu Deus, eu me preparei, eu vim para cá para servir ao Senhor, eu estou na tua casa, quero dar minha vida para te servir, e estou sendo aqui tratado assim, né? Mas, naquela época, eu acreditei num homem. Eu ainda acredito nas pessoas, mas naquele tempo, acho que eu ainda acreditava mais. Acreditava em Deus, evidentemente, mas aquela pessoa, aquele líder disse, quando ele me convidou, né, para fazer um trabalho lá naquela igreja, ele disse, eu queria que você fizesse isso. Aí eu falei, eu vou fazer. Eu acho, faz parte do meu chamado, sim. Mas Deus não me chamou para isso, meu irmão. Somente para isso. Eu tenho vontade de abrir uma igreja, eu quero abrir uma igreja do zero. Onde? No bairro tal. Aquele bairro, eu olho para ele assim, né, da Anhanguera, assim, eu queria abrir uma igreja lá. Não vou voltar para o Rio, vou ficar aqui. Então, então tá, ótimo. Me dá aí 6 meses a 1 ano. Ele falou 6 meses, mas acabou passando desses meses. Que eu também acho isso interessante. E daqui a esse tempo, eu vou junto com você para aquele bairro e a gente começa lá a igreja. Falei, amém, né? Glória a Deus. E fiquei. Passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. A criança nasceu, se criou, começou a andar, nascer dente na criança. E eu ali. E eu virei, como eu disse, invisível. Foi aí que eu entrei nessa crise. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada, né? Então, eu falei, vou lá para Santa Bárbara do Oeste. E aí falei com o pastor Orlando, comecei a ajudar com os jovens. Foi um tempo bom, conheci os jovens daquela época aqui. Tenho amizade até hoje com o Carlos, que era o presidente dos jovens. A gente chama até hoje de Carlos Jovem. E depois, toda quarta-feira, eu e minha esposa começamos a ir lá no Romano. Lá no Romano estava começando o loteamento. No dia que os moradores receberam as chaves, a gente fez um evangelismo lá, com um caminhão ali naquela área ali. E eu comecei a gostar. Falei, então vamos abrir a igreja aqui no Romano. E assim foi, eu ia toda quarta-feira com ela. Mas também, né, deram um não, assim, uma portada na cara, né? Não foi gente de lá, nada disso, né? Gente que tinha um poder para abençoar, eu só queria isso, falar assim, ó, podemos? Não, porque, né? Aí eu falei, nossa. E nessa época, o pastor Silvio, aí entramos,
final de 96, 97, o pastor Silvio estava dando aula lá no ETED, no seminário, que esse seminário que eu tinha começado, lá em Americana, aí eu chamei ele para conversar. Eu tinha alugado uma casinha no início de 97, que é onde é hoje a Americop até hoje. Eles me cederam 2 salas lá daquela casa, na época, e ali eu recomecei, né? E aí começou a vir bastante aluno, e eu chamei o Silvio para dar aula. E aí um dia eu saí com ele para desabafar e pedir um conselho do meu amigo pastor. Silvio, está acontecendo isso comigo, eu estou morrendo, Silvio, eu estou pensando até em me matar, Silvio, estou pensando até em suicídio, porque não estou aguentando mais viver assim. Eu não estou aqui para isso, não posso. Né? Aí ele falou, irmão, o que você quer? Eu quero abrir uma igreja. Então vá e abre uma igreja. Aí aquilo foi uma dose de encorajamento. E aí eu cheguei em casa naquela época e falei para a pastora, você vai pegar o seu teclado, vai vestir a sua melhor roupa, eu vou vestir a minha melhor roupa, e a gente vai pegar o carro e vai pegar a Anguera aí, e a primeira cidade que não tiver a igreja do Nazareno, nós vamos entrar lá e vamos começar lá na rua, na praça. E assim foi, pegamos o carro, fui conhecer. Qual é a primeira cidade que não tem igreja do Nazareno? Tem Americana, tem Limeira, não tinha em Araras. Saí da 168 da Anguera, passamos, nunca tinha entrado em Araras, as ruas, né? Passamos perto da Nestlé, aquele cheiro de chocolatado, gostoso, de café torrado, coisa boa, né? Mas não tem gente, né? Cadê o povo? Onde tem o povo para pregar, né? Aí lá, fomos indo, aí chegamos uma praça enorme assim, e tinha um monte de criança, mulher com carrinho. Aí eu falei, aqui tem gente, vamos começar a igreja aqui. E assim nós fizemos. Todo sábado a gente começou a ir para lá, fazer trabalho com fantoche, né? Até que um dia, aí Deus começou, aí o Júlia Neuma, que eu tinha feito amizade nesse período em Santa Bárbara do Oeste, nossa, nós queríamos ir lá ajudar você. Amém. O Paulo, que era meu aluno do seminário, eu quero ir lá ajudar você. Aí o Paulo trouxe 2 amigas aqui de Santa Bárbara do Oeste, a Rogéria e a Márcia. Iam todo sábado com a gente, falei, melhor, mais braço para levantar para os fantoches. A Roseli, dentista, também o Paulo é dentista, a Roseli também foi minha aluna, era ainda, e a gente ia para lá. O Júlio tinha uma Towner. Aí um dia a Roseli me chama e fala assim, olha, aqueles rapazes ali estão querendo saber o que é isso aqui, que movimento é esse? E o pastor não vai lá falar? Aí eu fui lá falar com eles. Eles eram jogadores do Júnior do União São João. Tudo garoto de 16, 17 anos, na peneira, que tinha vindo de Sergipe, interior de Sergipe, né? Interior da Bahia, um de João Pessoa. Bom, esses meninos se tornaram os primeiros membros da igreja. Foram os primeiros a aceitar Jesus nessa evangelização. Eu batizei eles numa lagoa lá em Araras. E assim nós começamos a viver aquele chamado de Deus. E ficamos lá 4 anos, até virmos aqui para Santa Bárbara do Oeste. E o Senhor confirmou aquilo que Ele tinha colocado no meu coração. Mas as desesperanças, os desapontamentos, as falhas humanas, minhas e dos outros, as fraquezas, tinham dito para mim, não. Mas quando você se lembra da promessa de Deus, e você se coloca no lugar que Deus disse que te daria, e você vai, Deus garante que Ele fará acontecer tudo aquilo e muito mais que você possa pensar. E esse negócio do braço, que eu entrei nessa história toda aqui, é que um desses dias de crise, eu estava em casa e tinha lá um irmão na igreja americana, novo na igreja, que ele começou uma reunião de oração bem cedo lá na igreja, ainda era na Gonçalves Dias, em Americana.
Aí a minha esposa falou, você não quer ir lá orar, né? Que ela estava vendo eu em crise em casa, né? Perdendo a vontade, como eu disse, até já quase de viver. Você não quer ir lá orar com o irmão? E eu falei, né, eu já tinha um título de pastor lá do Rio. Em 93, a minha igreja local me deu a licença de pastor no Rio. Nunca pastoreei lá, mas foi lá o começo. Eu pastor, vou lá, esse irmão acabou de chegar aí. Mas eu fui, né? Quando você está precisando, é mais forte do que as suas convicções, né? Não deveria ser assim, mas foi. Aí eu fui lá, orou, tal, todo mundo, aí eu esperei todo mundo ir embora. Eu falei, irmão, eu quero falar com você. Viu? Me fala uma coisa, como é que eu estava pensando assim, eu preciso receber o poder de Deus, receber um pacto assim, a nível de Atos 1:8, de Pentecostes, ficar cheio do Espírito Santo, para sair dessa ziquezira e ir embora. Aí eu falei, como é que se ora para receber o poder assim? Aí ele falou, o poder? Levanta o braço. Aí eu cheguei em casa, ela, como foi? Eu falei, o cara me falar para eu levantar o braço. Mas isso depois fez muito sentido. Porque é assim, quem faz é Deus. Olha o que ele está falando para Josué. Ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a quem? A seus pais. Olha que responsabilidade Deus te deu. Olha que missão maravilhosa Deus te deu. Ele quer não só abençoar você, mas as gerações suas e outras gerações que cruzarem na sua vida. Ele quer fazer novas famílias na terra através do seu chamado, através da sua fé. Hoje até estava vendo aqui no Instagram dos meus, também, quase que os primeiros junto com esses meninos, que depois todos eles foram embora, mas quem ficou mesmo, que era ararense, foram os nossos irmãos lá. E eu estava vendo aqui um post deles no Instagram. Eles estão numa igreja lá em Araras hoje, e eles estavam indo servir, né, as pessoas carentes. Sempre foram assim, sempre traziam pessoas carentes. Quando eles converteram, sempre trazia pessoas carentes para a igreja, em todos os sentidos. E aí ela escreveu, obrigado, pastor, por todo o valioso ensinamento que recebemos. Vocês são muito especiais para nós. Sabe como isso é maravilhoso? Uma coisa que foi feita há mais de 20 anos atrás, indo para 30, você evangelizou alguém, você ensinou alguém o que é casamento, se casaram, levaram seus filhos para Jesus, como família. A história dessa família, da Laíde e do Sérgio, foi transformada, totalmente transformada. Mesmo, ele, ela, o casamento e a vida. E hoje, no dia de hoje, eles estão fazendo o que eles aprenderam a servir. Então, através da sua vida, uma pessoa que você, como diz aqui, que você conquista, que você entra no propósito de Deus, que seja uma pessoa, ela pode se multiplicar por muitas outras vidas. Você nem precisa estar mais lá, você nem precisa mais se dar o seu tempo de estar lá, porque a semente que você lançou, que você confiou a Deus, e você regou, você cuidou de um certo tempo, hoje ela dá fruto sem a sua presença. E o Senhor fala 3 vezes nesse texto para Josué, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Veja, você pode tomar essa posse dessa palavra para você hoje? Seja forte e corajoso, porque você vai, porque tu vai fazer com que este povo herde a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais.
Você entendeu o que Deus está falando para Josué? Seja forte e corajoso, porque através de você, eu vou fazer cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, José, através de você. Mas o que Deus está dizendo como requisito? Seja forte e corajoso. 3 vezes ele vai dizer isso para Josué. Josué era medroso? Não. Mas é que a gente tem as nossas limitações. Força e coragem fala de força física, fala e também de força psicológica, força emocional. Seja forte e corajoso. No verso 7 diz de novo: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Se você for para o final do livro de Josué, faça isso durante essa semana, estude o livro de Josué. Tem um bocado de guerra, um negócio meio complicado, mas a gente vai, nas quintas-feiras, ver isso aqui. Mas há um momento maravilhoso, quando Josué e Calebe se encontram. Sabe quantos anos? 80 anos. 80 anos. Aí Calebe procura Josué, porque Josué ainda era o comandante em chefe. Ele era o líder. Estava vivo e era o líder. Ficou 40 anos para conquistar essa terra prometida. Ele entrou com 40, 45 e agora ele estava com 85. 40 anos depois. Os dois idosos. Na nossa cultura, né? Os dois idosos. Você pode imaginar, né? Não imagine não, porque não era assim não. Calebe procura Josué e diz assim: Josué, faz 40 anos que nós entramos aqui e conquistamos todas as cidades, mas a parte da minha herança é onde estão os Enaquins, os gigantes. Lembra que eles falaram que tinha gigante? A parte da herança de Calebe era a parte dos gigantes que não tinha conquistado ainda. E eu vim te falar uma coisa: eu quero que você me dê licença, porque eu vou subir, eu e a minha tribo, e nós vamos conquistar aquela terra deles. Olha só, como é que alguém tem esse psicológico mantido depois de 40 anos de batalha, de conquista, e chega o final e falta só eu passar a última herança, a minha própria. Eu já conquistei para todas as tribos, lutei junto com todo mundo, Josué, contigo, estou sempre contigo. Falta a minha. Eu quero subir lá e conquistar da mão dos gigantes. Sabe por quê? Está na resposta, está no próprio livro. Josué, é tremendo, vamos ler lá no finalzinho. O que você pensou para a sua aposentadoria? Olha aqui, um bom plano de aposentadoria, viu? Você vai entrar num banco, vai pedir um plano de aposentadoria, não precisa nem falar de, né, do já sabe, né? Mas olha, Josué, capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí ele vai contar a história, né, até ali. Verso 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. O povo andava levando um negócio estranho dentro das tendas. E Josué sabia. Ele falou: então, vocês somos povo de Deus. Então joguem fora esses deuses estranhos que há no meio de vocês. E inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, ele pôs por estatuto em Siquém. No verso 14, ele ainda está exortando o povo antes desse momento. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje
a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que 40 anos depois estava na mente, no coração, na liderança física, espiritual, emocional, social, relacional de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, por quê? Porque ele obedeceu ao que o Senhor falou no início do livro. Mas tenha o cuidado de fazer toda a lei que Moisés te ensinou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A nossa jornada com Jesus é uma jornada de uma vida inteira. E quando eu digo vida inteira, é a vida aqui e a vida na eternidade. O que Jesus conquistou para você é uma vida abençoada aqui e uma vida abençoada em toda a eternidade. Mas tem gente que prospera na mão de Deus nos primeiros 10 anos. Josué teve 40. Tem gente que nos primeiros 10 anos prospera e se desvia e esquece do que o Senhor lhe fez, do que o Senhor lhe ensinou, do que o Senhor lhe prometeu, e pensa que a sua prosperidade de 10 anos vai garantir uma vida inteira. O que garante uma vida inteira? Porque o Senhor disse: amaldiçoarei aos que vos amaldiçoarem. O Senhor disse que quem se desviasse dele, ele amaldiçoaria até a 3ª geração. Mas ele também disse: mas abençoarei aqueles que me amarem até a 1000ª geração. Nós estamos servindo a Deus, não é por 10 anos, nem por 20, nem por 40, nem por toda a minha vida aqui, porque quando eu for para a eternidade, aquilo que Deus prometeu, Ele vai continuar cumprindo nas minhas gerações, até que Ele volte, porque aí não haverá mais terra para conquistar. O próprio leão de Judá, o leão da tribo de Judá, venceu e vencerá e virá para tomar posse do que é dele antes da fundação do mundo. Não precisará de Josué, de Caleb, nada. Aqui ele está dizendo, está nos dando essa oportunidade. Seja somente forte e corajoso. Então, interessante, gente, olha o que Deus está nos pedindo. Deus está dizendo: seja apenas forte e corajoso. No verso 9, diz de novo: não te mandei eu. Por que Deus precisa repetir? Porque nós precisamos de repetição. Eu não te mandei. É igual mãe falando com o filho, né? Davi, eu não te mandei. Não te mandei vestir essa roupa. Tá frio? Ah, mãe, não te mandei, menino. Deus tem que repetir, porque dentro de nós tem muita coisa, né? Tem um serzinho que se acha muito poderoso, porque está com saúde, porque está não sei o quê, porque não sei o quê, né? Porque é protegido de Deus. Não, queridos. Não temas, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo. Não tenha medo nessa noite de dar um passo de fé. Quem sabe nessa noite, o passo de fé que você vai dar aqui vai mudar não só a tua vida, mas gerações da sua vida. Quem sabe hoje, um passo de fé, você vai deixar o medo, vai deixar a barganha para trás. O que é barganha, pastor? Barganha é o que menino faz com mãe. Mãe, se a senhora me der aí um sanduíche, né, um Danone, eu ponho a roupa. Como se, né? A mãe que fosse pegar um resfriado, né? A gente barganha com Deus. Não, se o senhor
Se o senhor me deixar quieto, eu faço. Né? Se o senhor não me chamar mais, se o senhor não esquecer de mim, eu vou. Né? Se o senhor me der mais força, a gente fica fazendo umas provas bobas com Deus. Deus nunca vai te dar força para fazer o que Ele quer na sua vida. Talvez Deus, como deu para mim, foi fraqueza. Porque foi na fraqueza que eu tive que levantar meu braço, como eu disse. Entende? Nós somos orgulhosos. Esse ser aqui humano tem orgulho dentro dele, tem egoísmo dentro dele, tem autocomplacência, dó de si mesmo. Esse ser humano tem idolatria dentro. Olha o que Josué falou, depois de 40 anos, Deus dando tudo para esse povo, e eles ainda carregando deuses falsos na bagagem deles, pensando que estavam enganando Deus. Ia para o tabernáculo, Jeová, aí chegava em casa, né, como diz aquela música, uma vela para Deus, outra vela para o cão. Joelhava lá no cantinho, se o Senhor me abençoar, se a senhora me abençoar, pensando que Deus não estava vendo isso. É assim, é o ser humano. Acha que tem... Nós não somos diferentes. Deus não vai fazer algo na sua vida quando você ficar forte, quando Ele te der um danoninho, quando Ele te der um Espírito Santo superpoderoso, quando Ele te mandar, né, um anjo. Não, Deus talvez faça a obra que Ele tem que fazer na sua vida quando você reconhecer a sua fraqueza, a sua necessidade, a sua dependência dEle. Levantar esse braço, que a única coisa que você pode fazer, é dar esse passo de fé, levantar esse braço e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sei em que momento o Senhor vai dizer, já está escrito, né? Todos os nossos fios de cabelo estão contados. Alguns já está dando até para contar com o dedo. Olha, alguns já dá para, né? Seu vizinho, né? Mas todos estão contados. A gente não sabe o dia nem a hora que a luz vai apagar, em que alguém vai pegar nosso corpo e vai colocar na roupa que quiser, vai maquiar nosso rosto para os amigos verem, vão encher a gente de flor que a gente não gosta ou não gostava. Vão falar coisas que a gente não está ouvindo mais, que não adianta. Vão orar por nós, ali perto, não tem nada. Deus é Deus de vivos. Moisés, meu servo, está morto. Meu querido, se levante, ande, conquiste. Conquiste agora. Olha aí, você não viu? Você não viu? É a hora, e você ainda vai ter o privilégio de ser o líder. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Foi falado aqui, a Elisa falou, né? Qual é a sua... Né? Logo de cara, teve a muralha de Jericó. Mas foram 40 anos. Jericó não foi só... Não pense assim, leia a Bíblia, que caiu Jericó, eles conquistaram. Ficaram 40 anos lutando e sofrendo resistência de Canaã. E hoje à noite, você pode começar a dar o seu passo de conquista para alterar o rumo de gerações. Eu já disse isso outro dia e torno a dizer, minha filha está sentada aqui, se um dia ela for pesquisar a genealogia da família, ela já criei a árvore genealógica até onde eu tenho achado, né? E até coloquei da pastora também, ali, os pais dela, os avós, né? Está lá, né? Os bufarás, estão ali, vieram de Síria, Líbano, a parte Bombonate, está lá meu sogro, minha sogra agora, mas tem me dado muito trabalho achar, porque, né? Uma mãe separa, os filhos vão cada um para uma casa, mas em nome de Jesus, quando a minha filha, se um dia ela quiser continuar essa árvore genealógica,
vai ter na história, vai ter um documento dizendo assim, mas a partir desse casal, Priscila e Ramon, a história mudou, a árvore era toda bagunçada, sabe? Subia, descia, sumia, tive que caçar um nome lá, aqui, mas a partir de Ramon e de Priscila, alguma coisa aconteceu, que a árvore fez isso, ó. Sobe, aqui está meu marido, meus filhos, e vem desse ramo, mas não vem de nós. Sabe o que aconteceu ali? Foi naquele momento em que Jesus nos salvou e mudou a nossa história, porque senão eu não tinha nem árvore, eu ia continuar a história, porque parte de árvore era, de árvore seria, mas Jesus nos enxertou na videira verdadeira. É isso, é dar esse passo de fé. Jesus, a partir de hoje, eu dou o passo de fé para ver a mudança na minha vida. Até quando ouviremos 40 anos? Vocês acham que 40 anos eles ficaram sem palavra? E a tribo sacerdotal? E os filhos de Arão pregando, ensinando por 40 anos. O que esse povo ainda, que Josué no final tem, até quando vocês vão estar nessa dúvida? Não queremos mais essa dúvida. A partir de hoje nós servimos ao Senhor. Mas ele disse, tudo bem, vocês têm o direito de escolher. Não vou falar nada. Ninguém vai ser expulso de Israel se quiser continuar com essa vida. Uma hora sabe tudo e não pratica. Mas eu e a minha casa, eu e Priscila, serviremos ao Senhor. E eu quero perguntar a você nessa noite. Você quer servir ao Senhor também? Você quer, sem barganha, sem chororô? Eu quero ser bem sincero com você, eu quero te ajudar sendo sincero. Sem chororô é o seguinte, mas eu vou te convidar para orar, mas eu quero já te dar um conselho. Não faça uma oração de piedade, de autopiedade. Porque a oração de autopiedade a gente se entrega até pela melodia. Senhor, miserável homem que eu sou. Eu queria tanto te amar, Jesus, com todas as minhas forças, mas eu não tenho mais nem força. Jesus, o diabo tem... Você está negando o que Deus é na sua vida. Faça uma oração positiva. Meu conselho, faça uma oração positiva nessa noite quando você for orar. E diga, Senhor, eis-me aqui. Eu sou fraco, mas contigo é que eu sou forte. Senhor, eu vou conquistar o que o Senhor prometeu antes da fundação do mundo, que o Senhor conquistou com Jesus. Eu tenho, não é a promessa. Veja que coisa maravilhosa que você tem, que Josué não tinha. Josué tinha o quê? Palavra. Você tem o sangue de Jesus. Ele tinha palavra para crer. Você tem o sangue de Jesus, a nova aliança. Ninguém poderá nos deter. E eu quero encerrar deixando uma palavra aqui, que eu falei também de manhã. A igreja de Jesus, a gente precisa orar pela igreja de Jesus nesse país. Precisamos orar pela igreja de Jesus nesse país. Se alguém perguntasse, como eu vou falar agora, se você fosse comparar com Êxodo e Josué, como você acha que está a igreja? Para mim, a igreja está olhando a terra prometida e está espantada. Escândalos. Meu Deus. Lembra que eu falei? Cuidado com o que comunicam para você. Nosso cérebro ouve. Nosso cérebro ouve. Agora até tem a neuropsicologia, tudo aí para falar isso. Você pode não estar ouvindo, mas seu cérebro está captando essas comunicações. Está ouvindo isso. A igreja não tem relevância. A igreja não tem poder. A igreja não pode fazer nada nessa sociedade. A igreja não pode mudar mais nada. Volta, Jesus. Meu irmão, a história mostra que quando a igreja se torna como uma geração de Josué e Calebe,
a sociedade muda. Sem guerra, sem revolução, sem passar uma risca aqui e dizer, olha, aqui é tal e aqui é tal, e metralhadora para cada lado, o último que ficar em pé vai ser o dono de tudo. Não. Todas as mudanças sociais que a gente tem benefício hoje, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de consciência, é fruto da oração e das conquistas da igreja. Sabia disso ou não? Você devia saber disso. O mundo se apropriou e disse, não, foi a nossa revolução burguesa de 1789 que trouxe os direitos universais do homem. E escravizando gente. O mesmo pessoal que fazia isso era dono de escravos. Que escreveu essa declaração, participava daquele comércio, financiava, como se fosse, eram acionistas, financiando os navios, a compra de pessoas na África e tal, e revendendo. E escreveu a declaração. Escreveu a declaração? Não. Quem conquistou direitos humanos de considerar uma pessoa pobre, miserável, doente, rejeitada, como um ser humano digno e que precisa do amor de Deus, foram os cristãos. E muitos pagaram com a vida, leia a história, pagaram com a vida por essa fé. Mas fundaram cidades, civilizações, escreveram livros, abriram faculdades, formaram novas gerações, conquistaram para que esse benefício chegasse a nós hoje. Então, o que eu quero dizer é que a igreja precisa, nós aqui só podemos orar por nós, mas a gente precisa orar por essa igreja brasileira, que é maravilhosa, mas que ela está correndo esse risco de ser uma igreja que vai patinar 40 anos e não conquista mais nada. Está correndo esse risco, porque está perdendo o foco onde deveria ter o foco, para olhar para a direita ou para a esquerda, literalmente. Não está escrito ali, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então somente atente, guardar tudo aquilo que Moisés ensinou e conquiste. Mude a sociedade. Mas é cômodo, né? A gente quer uma coisa cômoda. É cômodo dar opinião, é cômodo se envolver em debates de internet. Na minha opinião, isso está... não custa nada. Me dá uma sensação de poder, mas o poder se manifesta na fraqueza. O poder de Deus é o que o Brasil precisa, o verdadeiro poder de Jesus. Nessa geração, nessa nossa geração, Jesus tem chamado muita gente, Jesus tem salvado muita gente nessa geração. Hoje, nós temos igrejas em todos os lugares, de todos os tipos. Isso é resultado do trabalho de Deus, não é de gente não, é de Deus. Porque a pessoa chega um domingo, sair da sua casa e ir para uma igreja, um dia de semana, tem que ter um mover sobrenatural nisso. É Deus, sem dúvida. Mas não, aquele povo do deserto também tinha Deus. Via Deus fazendo maravilhas. E mesmo assim, ficava ali patinando. Hoje à noite eu quero te convidar a dar um passo e não patinar mais. Dá um passo de fé. Fique em pé, por favor, falando em passo. Se coloque em pé e vamos orar. E faça essa oração, meu conselho é, faça essa oração positiva. Fale com Deus positivamente. Se você não quiser falar com voz audível, fale no seu coração, mas fale ao Senhor nessa noite. Será que Josué respondeu a Deus essas coisas? Se ele não tivesse respondido, não tinha o capítulo 24 que a gente leu. Então ele respondeu com ação. Ele respondeu com ação. Oh
Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Nós não estamos aqui simplesmente num culto religioso, como muitos querem que a gente creia que é só isso, que a gente só está numa cerimônia religiosa. A gente está na sua presença, Deus vivo. O teu Espírito Santo é quem tem falado conosco nessa noite. Não é qualquer um e nunca será. É o teu Espírito Santo que fala conosco nessa noite. E qual resposta nós podemos te dar nessa noite, Senhor? Que resposta nós te daremos nessa noite, Senhor? Tem tantas respostas, sim. Aquelas naturais. As respostas naturais nós podemos dar ao Senhor. Mas existem as respostas de Josué, de Moisés. Existem as respostas de Paulo. Existe a resposta do teu Filho Jesus aqui na terra. Senhor Jesus, então, que possamos escolher, Jesus, a melhor resposta. A resposta que poderá nos salvar e salvar gerações. Porque não é por minha causa que meus filhos, os filhos dos meus filhos, serão abençoados. Porque eu tenho uma bênção, mas é porque o Senhor disse que abençoaria, e eu simplesmente estou tomando posse disso. Que as gerações que vêm a partir de mim são abençoadas no teu nome, Jesus. São inclinadas não para a carne, porque o pendor da carne dá para a carne, do espírito dá para o espírito. Quem vive da carne colhe. Quem vive do espírito colhe. Pode ser que a sua carne inflame-o durante 10 anos na prosperidade enganosa. Mas o tempo revela o que é de fato eterno e o que é passageiro. O tempo mostra, na nossa própria fisionomia, no Caleb, no interior desse homem de 85 anos, um octogenário, dizendo: eu hoje quero subir e conquistar a terra dos gigantes, porque tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás, quando nós entramos aqui e batalhamos por 40 anos, e eu quero conquistar e deixar para os meus filhos. A terra, quando foi repartida para a minha tribo, caiu lá naquela montanha dos Enaquins. Então, Senhor Jesus, nós estamos querendo dar esse passo de fé que não é num culto, Jesus, não é simplesmente, Jesus, tomar uma decisão de domingo e passar a semana, mas é uma decisão de uma vida, de outras vidas. É isso que eu estou orando aqui junto com meus irmãos, Senhor. Que tomemos decisões que mudem, transformem a minha vida como cristão, como homem que entregou a vida ao Senhor. Eu sei das minhas fraquezas e não quero usá-las para barganhar contigo. Porque eu tive isso, porque eu não recebi, porque eu não me deram, porque eu homem. Senhor, são barganhas. O que isso vai trazer? O que isso vai mudar? O que isso vai acrescentar em mim e nas gerações vindouras? Os traumas, as palavras, as traições. Paulo dizia que tudo isso ele passou, chicotadas, varadas, gente que deixou ele, Alexandre o latoeiro, que ninguém foi no tribunal ser testemunha a favor dele perante o César, mas ele dizia: o Senhor está comigo, e eu já vejo a coroa de glória que está
me aguardando. Então, Senhor Jesus, nos dê essa convicção hoje, que eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda, que eu vou seguir o Senhor Jesus, eu vou me firmar na Tua palavra, eu vou me firmar no Teu Espírito Santo, eu vou receber a força do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito, para que quando eu falar, eu semeie no Espírito e não na carne. Eu semeie no Espírito, porque quem semeia no Espírito, colhe do Espírito. Vai colher amor, vai colher paz, vai colher longanimidade, vai colher mansidão, vai colher domínio próprio. Quer aprender a criar filhos com domínio próprio, que não são levados pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo sexualismo, por todos esses ismos. Semeie no Espírito nele ou nela, porque eles vão aprender a ter domínio próprio, a dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa temos uma alegria maior do que essa alegria dessa mesa, a alegria deste quarto, a alegria desse salão, a alegria desse mundo. Senhor, quem semeia no Espírito vai colher isso. E é isso que nós queremos nessa oração, tomar posse e andarmos na Tua presença. E que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado o nome do Senhor. Seja bendito o Teu nome, seja bendito o nome de Jesus na nossa vida. Que sejamos sal e luz onde estivermos, que possa ser dito das testemunhas que temos ao nosso redor, bendito seja Deus, porque enviou essa família para o nosso bairro. Bendito seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que faz o que faz, através de vidas como as nossas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu não preciso nem dizer que vou esperar, porque o Senhor já disse, não te enviei eu, não te mandei eu, tão somente seja forte e corajoso, e saiba que o Senhor estará conosco todos os dias, nessa campanha de conquista. Muito obrigado, Senhor. E agora nós vamos cantar juntos aqui, antes da bênção, nós vamos cantar aquela música que nós cantamos, Vem com Josué lutar em Jericó. E eu queria que você liberasse isso, liberasse o seu corpo para louvar a Deus, liberasse a sua voz para liberar o Senhor, e liberasse a sua vida dizendo, eu vou entrar com o Senhor Jesus, e vamos conquistar, não é apenas Jericó não, nós vamos conquistar cidades, nós vamos conquistar países, nós vamos conquistar reinos, nós vamos conquistar nações, nós vamos conquistar tudo isso que cabe no coração de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos fazer o ritmo também com as palmas, e vamos louvar ao Senhor nessa noite. Destrava esses braços aí, meu irmão. Põe aí um óleozinho aí, um WD nas juntas, e vem com Josué, que está em Jericó. Aleluia. Isto, glória a Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Aonde? Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, teu Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, hey, Jericó, hey, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar
lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Aleluia! Glória a Deus! Dê um brado de vitória, porque esse é o povo de Deus, povo que marcha no sangue do Cordeiro, no poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, Israel de Deus, povo santo de Deus, hoje e todos os dias, em nome dele, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.